Reverbera meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente fez a primeira parte sobre ligações covalentes. Vimos a ideia de que ligação covalente é o compartilhamento de elétrons por átomos que querem ganhar. Hoje a gente vai continuar essa ideia. Vamos lá? Já a ligação covalente coordenada, ela é um pouquinho diferente da ligação normal. A ligação covalente coordenada, antigamente, era chamada também de covalente dativa, mas isso é um nome antigo que hoje quase não é mais utilizado. A ideia é que o átomo central da ligação covalente coordenada ele já esteja estável. E ele consegue fazer uma coisa chamada expansão do octeto. Ou seja, ele consegue aumentar a sua camada de valência. E isso ocorre com átomos que estão a partir do terceiro período. O que acontece? Esse átomo que já está estável, ele vai emprestar um par de elétrons para um outro átomo que ainda precisa de carga, ainda precisa de elétrons. Então, como é que vai funcionar isso, Eric? Seguinte, SO2. Como é que eu monto essa ideia de covalente coordenada? Primeira coisa, olha, enxofre. O enxofre ele é da família 6A. Logo, ele tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio também é da família 6A e também tem 6 elétrons na última camada. Esse enxofre, para chegar a 8 elétrons, o que ele precisa? Ele precisa de 2 elétrons. Mesma coisa o oxigênio. Para chegar a 8, ele também precisa de 2 elétrons. Eric, então quem é que vai ficar no meio? Vai ficar no meio aquele que consegue fazer mais ligações. O enxofre ele está no terceiro período. Então ele consegue expandir a sua cadeia, o seu octeto. Logo, esse enxofre vai ficar no meio. Então aqui ó, eu tenho o enxofre no meio, beleza? Com os seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em volta dele, o que eu vou ter? O oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eles vão fazer agora? Vamos trocar a cor da caneta. Olha, esse oxigênio ele precisa de 2 elétrons, não precisa? Precisa. Então ele faz o quê? Uma ligação dupla aqui, ó. 1 ficou com 7, agora ficou com 8. O enxofre precisa de quantos elétrons? 2. Então ele já está estável. O que esse enxofre vai fazer agora? Ele vai olhar para o outro elétron e falar: você está precisando, hein? Vou te ajudar. Aí o que ele faz? Ele pega 2 elétrons dele, aqui ó, ele pega esses 2 elétrons aqui e empresta para esse oxigênio. Então, esse par do enxofre vai andar pelos 2 átomos. Mas como é que funciona isso, Eric? Aqui, ó. Vou refazer a fórmula estrutural. A gente tem o quê? Antigamente, a gente representava a ligação dativa por uma setinha, tá? Isso aqui é uma representação antiga. Como é que funciona essa ideia? Vai funcionar o seguinte, esse par de elétrons aqui, da ligação dupla, vai passear pelos 2 átomos. Vai ficar rodando esses 2. Esse par de elétrons do enxofre vai fazer a mesma coisa. Então ele vai andar também nos 2 átomos. Beleza? Hoje a gente não representa mais a ligação coordenada por uma setinha, porque ela é exatamente igual a uma outra ligação. Então a gente representa o quê? Como se fosse uma terceira ligação aqui, ó, retinha. Então a gente tem esse tipo. Isso aqui é o modelo atual. Então hoje a gente representa a ligação coordenada com uma ligação como
Então hoje a gente representa a ligação coordenada como se fosse uma ligação normal, ou seja, um tracinho. Beleza? H2SO4. Vamos lá. Como é que eu monto essa estrutura? Primeiro, hidrogênio. Hidrogênio, ele tem o quê? Ele tem um elétron na última camada. Ele quer chegar a quanto? 2. O que ele precisa? Ganhar um elétron. Agora, enxofre, família 6A. Ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 6 elétrons. Para chegar a 8 elétrons, ele precisa de quê? Ele precisa ganhar 2. Mesma coisa com o oxigênio, família 6A. Para ficar com 8 elétrons, o que ele precisa? Ele precisa ganhar 2. Quem é que fica no meio, Eric? O enxofre é a partir do terceiro período, logo ele vai ficar no meio. Então vamos colocar aqui, ó, enxofre no meio e os seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Depois, quem é que quer mais elétrons? É o oxigênio, não é? Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então eu vou colocar esses 4 elétrons. Então eu vou colocar esses 4 oxigênios da maneira mais espaçada possível ao redor do enxofre. Ou seja, aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Beleza. Ó, e agora com seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eric, por último, eu coloco hidrogênio. Em qual oxigênio? Tanto faz. Vamos botar aqui, ó. 1, 2. Beleza. Trocando a cor da caneta. O que eu faço agora? Preencho de fora para dentro. Aqui, ó. Hidrogênio precisa só de uma ligação. Então ele já faz uma aqui e esse hidrogênio já faz uma aqui. Pronto, hidrogênio está estável. Oxigênio, ele precisa de 2. Já tem uma ligação, então ele vai fazer o quê? Mais uma. Beleza. Aqui também, ó. Enxofre precisa de quantas ligações? 2. Então agora esse enxofre está estável. Beleza. O que ele vai fazer com aqueles outros 2 oxigênios? Vai fazer uma ligação dativa ou coordenada. O que acontece? Ele pega esse par de elétrons aqui, ó, e empresta para esse oxigênio. Pega esse par aqui e empresta para o oxigênio. Então essa aqui é o que? A nossa fórmula eletrônica. Beleza. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Show! Como é que eu represento a fórmula estrutural, Eric? Assim, ó. S, ó, O, H, O, H. Beleza? Essa ligação coordenada é como se fosse uma ligação normal, olha. O, ó. Prontinho. Essa aqui é a nossa fórmula estrutural. Beleza? Tranquilo, né? Galera, agora a gente vai falar de um fenômeno chamado ressonância. O que é ressonância? É a modificação da localização do par eletrônico da molécula. Como assim? Se liga. Aqui eu tenho 2 ligações covalentes. Aqui eu tenho uma só. Esse par eletrônico aqui, ó, isso aqui é um par de elétrons. Esse parzinho de elétrons, ele pode pular desse oxigênio para esse oxigênio aqui. Quando ele fizer isso, olha, a ligação simples vira uma ligação dupla e a ligação dupla vira uma ligação simples. E esse par de elétrons ele pode retornar para o seu oxigênio de origem. Então, o fenômeno de ressonância é um fenômeno que cria estabilidade na molécula. Toda molécula que apresenta ressonância, ela é mais estável
que outros tipos de moléculas. Então existe essa modificação do elétron. Beleza? Olha só, uma informação interessante. Alguns átomos, eles não obedecem à regra do octeto. Ou seja, alguns átomos não obedecem essa regra do octeto, que a gente chama de contração do octeto, quando eu tenho estabilidade com menos de 8. Esses átomos que eu estou falando, eles são muito característicos. Por exemplo, o berílio, o boro e o alumínio. O boro ele fica estável com 6 elétrons. Tá? O boro ele fica estável com 6 elétrons. O berílio ele fica estável com 4 elétrons. E o alumínio também fica estável com 6 elétrons. Então, esses átomos eles conseguem a sua estabilidade com um número menor que 8. Beleza? Por último, a gente vai ver um fenômeno interessante chamado alotropia. Alotropia é a modificação da estrutura de uma determinada substância simples. Como assim? Substância simples é aquela que só tem um único elemento químico, tá? Eu só tenho um elemento químico. Por exemplo, isso acontece com carbono. Olha, esses carbonos eles são ligados. Dependendo da morfologia, da maneira com que esses carbonos se arrumem, se rearranjem, eu posso ter estruturas muito diferentes. A estrutura mais estável e básica do carbono é o grafite. Só que, se eu pegar esse grafite e aumentar a pressão dele, eu vou conseguir chegar no diamante. Modificando um pouquinho também a pressão, eu chego nessa molécula chamada fulereno, que é igualzinho uma bola de futebol. Se eu modificar um pouquinho mais, eu tenho outro tipo de fulereno. Ou eu posso ter o quê? Nanotubos de carbono. Então, a alotropia é uma modificação da estrutura de uma determinada substância simples. Beleza? Então, diamante é muito duro. Diamante é uma das substâncias mais duras que existe. Na natureza, ela é a mais dura. Em compensação, o grafite é uma das mais moles. Ou seja, você consegue riscar o grafite muito facilmente. Tanto que você usa no lápis. Eric, mas é o mesmo elemento? Sim, é o mesmo elemento. Só que a estrutura delas é diferente. Isso também pode acontecer, por exemplo, com o fósforo. O fósforo ele tem 3 alótropos. Então, ele tem o fósforo preto, o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco ele queima muito facilmente. Já o fósforo vermelho já é mais estável. Então, você tem o quê? Diferentes conformações alotrópicas da mesma substância. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente terminou de conversar sobre ligação covalente. Vimos a diferença de ligação covalente normal e ligação covalente coordenada. E aprendemos como calcular as suas propriedades. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!